Olá, dominantes! Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, falando de análise sintática. Hoje, o nosso tema será orações subordinadas substantivas. Primeiramente, nós precisamos recordar o que são orações subordinadas. Orações subordinadas são aquelas que existem para completar o sentido de uma outra oração que já existe, porém não tem o seu sentido completo. Essas orações que não têm o seu sentido completo são chamadas de orações principais. As subordinadas são aquelas que completam o seu sentido, dão o significado. As orações subordinadas podem ser de três tipos: substantivas, adjetivas ou adverbiais. As orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham papel de substantivo na frase, como o próprio nome já diz, exercem o papel de substantivo. Elas podem exercer as funções sintáticas de... Isso aqui é muito importante para a gente compreender perfeitamente essas orações, tá? Elas podem, então, desempenhar o papel de sujeito, de predicado, de complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. É importante salientar que todos esses termos são termos que também são presentes, quando nós falamos do período simples. Dentro do período composto, nós temos orações inteiras que desempenham esses papéis. Como assim? Nós teremos uma oração que será sujeito da oração principal. Nós teremos uma oração que fará o papel de predicado da outra oração, de predicativo. Uma outra oração que exercerá o papel de complemento nominal. Outra que será objeto direto, terá a ideia da completude daquele verbo que tem ali a sua significação transitiva direta. Objeto indireto, aquele verbo que é transitivo indireto na outra oração. E aposto, vai explicar algo que está presente na nossa oração principal. Vamos falar então sobre a classificação dessas nossas orações. As orações subordinadas substantivas subjetivas exercem o valor de sujeito da oração principal. Para que nós possamos compreender e também ter facilidade para classificá-las, nós podemos ir eliminando as nossas orações, as possibilidades de classificação. Ah, tem sujeito, então não é subjetiva. É uma hipótese e um macete para vocês. Exemplo: é fundamental que você chegue antes à reunião. Gente, vejam aqui. É fundamental. É a nossa primeira oração. A nossa oração principal. Mas o que é fundamental? A gente faz o corte aqui da segunda oração. É fundamental que você chegue antes à reunião. O meu sujeito, que completa aí o ser fundamental, está na minha segunda oração. Portanto, essa minha segunda oração faz o papel, desempenha o papel de sujeito da primeira oração. Ela será uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. As orações subordinadas substantivas predicativas exercem o valor de predicativo do sujeito, ou seja, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. Então, nos dará a ideia de predicativo do sujeito. Exemplo: nosso desejo é que ela vencesse o campeonato.
A nossa primeira oração é: nosso desejo é. Aqui nós fazemos o corte para a segunda oração, que ela vencesse o campeonato. Se eu disser assim, ó, nosso desejo é, o meu sujeito aí já é o nosso desejo. Elimina a hipótese de ser uma substantiva subjetiva. Então, a gente já eliminou a hipótese de ser um elemento anterior. A nossa segunda oração, né, que é a subordinada, é que ela vencesse o campeonato. Reparem aqui num detalhe. Eu tenho um verbo de ligação, né? O verbo ser, né? O verbo é, que é um verbo de ligação. Então, quando eu digo nosso desejo é o quê? O meu predicativo do sujeito, a informação que diz respeito ao meu sujeito, está na segunda oração. Então, a minha oração subordinada substantiva, nesse caso predicativa, é que ela vencesse o campeonato. O próximo tipo a ser analisado é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Esse tipo de oração possui o valor de complemento nominal. Completa o sentido do nome da oração principal. Ah, então não vai ser um verbo que vai ser complementado aí. Nós teremos, olha aqui um modalizador muito importante, nós teremos um nome que necessita ser completado, complementado aí, sendo sempre iniciado por uma preposição. Mais uma dica de ouro, iniciado por preposição. Exemplos. Temos fé de que a humanidade para de destruir o planeta. Aqui, a minha primeira oração é temos fé. Temos fé é a minha primeira oração, é a minha oração principal. Se eu dizer assim, só temos fé. Fé em quê? Que a humanidade vai parar aí de destruir o nosso planeta? É a nossa segunda oração. Ela está completando o sentido da palavra fé, que é um substantivo. Dessa forma, nós teremos uma oração subordinada substantiva completiva nominal. As orações subordinadas substantivas objetivas diretas possuem o valor de objeto direto do verbo da oração principal. Lembremos o que é o objeto direto. O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Quando nós temos o verbo transitivo direto, ele não tem um sentido completo. Ele precisa ser completado por algum outro termo. A esse termo, nós damos o nome de objeto. O objeto pode ser direto ou indireto. O objeto direto não pede preposição. O objeto indireto tem um obstáculo, então ele pede preposição. Portanto, a oração subordinada substantiva objetiva direta, ela precisará de um complemento que não pede preposição. Desejo que vocês sejam felizes. Vamos analisar essa oração para que não gere dúvidas. Desejo. Vamos descartar, para já irmos treinando, desejo. Quem desejo? Eu. Não pode ser desejo tu, desejo nós, certo? Então, eu já sei que não é subjetiva, porque o meu sujeito é um sujeito aí desinicial, eu. Nós temos aí um verbo que não é verbo de ligação, é um verbo de ação. Então, também não vai ser predicativa, certo? Nós não temos um nome a ser completado. Também não vai ser completiva nominal. Quem deseja, deseja alguma coisa. Ah, é um verbo transitivo que precisa de complemento. Deseja algo. Esse complemento não pede preposição. Portanto, essa minha oração subordinada será uma oração
subordinada, substantiva, objetiva, direta. As orações subordinadas substantivas, objetivas, indiretas, olha só aqui o nosso prefixo in, nosso prefixo de negação, certo? Que não são diretas. Possuem o valor de objeto indireto do verbo da oração principal, sendo iniciadas por preposição. Como eu já falei anteriormente, o objeto direto não precisa de preposição. O objeto indireto precisa de preposição. Dessa forma, o meu verbo, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de um objeto indireto. Portanto, ele terá aí a necessidade de preposição. Exemplo: o gerente precisa de que esteja tudo em ordem. O de, ele pode vir subentendido ou não. Poderia ser: o gerente precisa que esteja tudo em ordem. Com esse de subentendido, por isso que eu pus aqui entre parênteses para vocês. O gerente precisa. Minha primeira oração. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Minha primeira oração, minha oração principal, o gerente precisa. Segunda oração. Pensa aqui comigo. Vamos eliminar as possibilidades. Quem precisa é o gerente. O gerente já é, portanto, sujeito, então ela não será subjetiva. Precisar é um verbo de ação. Então, aí, não é verbo de ligação, nós não teremos uma oração predicativa como subordinada. Não é um nome a ser completado, é um verbo, então não é completiva nominal. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Pedir, preposição, e nesse caso aqui, é a minha preposição de. Portanto, nós teremos aí um complemento que é objeto indireto. Sendo assim, a minha oração será uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. A última classificação que faremos sobre as orações subordinadas substantivas é a que se refere às substantivas apositivas. As apositivas possuem o valor de aposto de qualquer termo da oração principal. É importante nós lembrarmos que aposto é uma explicação, é um termo que é um plus, que mostra algo a mais sobre a informação a que se refere. Nós podemos ter um aposto que enumera, um aposto que explica, que retoma. Exemplo: todos pensam a mesma coisa, que eu sou um vitorioso. A minha primeira oração, que é a minha oração principal, todos pensam a mesma coisa. O meu sujeito já é todos. Pensar é um verbo de ação, não é um verbo de ligação. Quem pensa, pensa algo, pensa a mesma coisa. Sendo assim, não vai ser subjetiva, não vai ser completiva nominal, não vai ser também aí objetiva nem direta nem indireta. E eu tenho outro detalhe aqui, que são os dois pontos. Poderia, por exemplo, ser uma vírgula. Todos pensam a mesma coisa, que eu sou um vitorioso. Que eu sou um vitorioso é aposto. Sendo assim, ele dá a informação sobre a minha oração anterior, que é a minha oração principal. Dessa forma, minha oração será uma oração subordinada, substantiva apositiva, porque explica o termo anterior. Nesse caso, a oração anterior, que é a principal. Espero que vocês tenham compreendido que a oração subordinada substantiva desempenha o papel de substantivo. Ela pode ser subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta ou apositiva.
classificada de acordo com o termo que exerça em relação à nossa oração principal. Até a próxima, queridos. Um abraço.